E aí, turma, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente para vocês, um vídeo contendo 3 questões todas sobre a área de triângulos equiláteros, e o objetivo desse vídeo hoje é que você desenvolva as habilidades necessárias para resolver problemas envolvendo a área de triângulos da geometria analítica. Vocês vão observar que os vídeos eles vão aumentando o grau de dificuldade, né? As questões vão aumentando o grau de dificuldade, onde a primeira questão ela é bem tranquila, trabalhando com triângulo, a segunda questão já trabalha-se com um pentágono e a terceira questão trabalha com um quadrilátero, que é uma questão bastante semelhante às que são cobradas no Enem. Lembrando que o Enem ele cobra de você habilidades de resolver problemas matemáticos. Isso é o que é cobrado no Enem. Então, às vezes o aluno fala assim, tinha um pega na questão. Não, galera, não é um pega na questão. Você está sendo avaliado. Você tem a habilidade de compreender aquele problema para resolvê-lo, para solucioná-lo? Mas é bem tranquilo. Basta ter um pouquinho de atenção. Vem comigo? Então, como foi dito, nós vamos fazer 3 problemas. Observem o quanto é importante na geometria analítica você utilizar a ideia geométrica para resolver os problemas. O primeiro problema de hoje ele é muito simples, porque ele se trata simplesmente de um triângulo. Então, o triângulo, quando eu digo que eu tenho um triângulo PQR ou triângulo RQP, a ordem dos seus vértices não altera a figura formada. Continuará sendo um triângulo. No entanto, a partir do momento que a minha figura vai passando a ter mais vértices, ou seja, mais lados, essa ordem é completamente importante e fundamental, não só na parte geométrica, como também nos cálculos algébricos. Lembrando que geometria analítica nada mais é que uma interpretação geométrica, mas com os cálculos algébricos. Por isso chama-se geometria analítica. Bem, eu coloquei aqui para vocês o triângulo PQR, que tem os vértices P, vamos representar esses pontos, os vértices P 1 e 2, Q 3 e 7, 3,7, Enter, o ponto R, que é o vértice 6 e 3. Pronto, eu tenho aqui então 3 vértices, os vértices A, B e C. Vou chegar a figura um pouquinho para cá, para a gente conseguir visualizar todos os 3 vértices. Vamos desenhar o nosso polígono aqui no GeoGebra. Se eu ligar o ponto A com um ponto em B ou um ponto em C, a ordem não vai importar, como eu disse para vocês, continuará sendo o mesmo triângulo. Então, para a gente, nisso, a ordem não vai importar no triângulo. Cliquei no A, cliquei no ponto B, cliquei no ponto C e fecho no ponto A, que é onde iniciou. Pronto, nós temos aí o nosso triângulo. Se vocês já quiserem saber o resultado, para saber qual é a fórmula da área, basta você clicar aqui em centímetros ao quadrado, procurar a ferramenta área e clicar dentro da figura. Pronto, a área do triângulo ABC é 11,5. Aqui para a gente, como nós não colocamos nome, nós não nomeamos os pontos, ele colocou em ordem alfabética, começando, né, do ponto A. Poderia ser então ponto P, Q e R. Triângulo PQ e R tem área de 11,3. Agora nós vamos fazer a análise disso, nós vamos fazer esse cálculo utilizando a fórmula trabalhada nos vídeos anteriores. Vamos lá? Bem, turma, como nós vimos, o nosso triângulo ele tem os vértices, então, PQR. O triângulo é o triângulo PQR. Vocês vão entender o quanto é importante essa ordem quando eu estiver falando um polígono que tem uma quantidade maior de lados, como por exemplo 5, 6 lados. Aqui está bem tranquilo, porque para determinar a fórmula da área, basta você ter o módulo do determinante formado por esses vértices dividido por 2. Então vamos calcular o determinante entre esses 3 vértices. O determinante, primeiramente, na primeira linha, então, vamos colocar as coordenadas do ponto P. 1, 2, 1 da fórmula.
Do ponto R, 3, 7 e 1 da fórmula. O ponto R, 6, 3 e 1 da fórmula. Calculando esse determinante agora, vamos ver o que nós teremos. Olha aqui, o determinante, ele será 7, 2 vezes 1 vezes 6, 12, 1 vezes 3 vezes 3, 9. Estou usando o método da borboleta. Você pode utilizar o método que você preferir. 1 vezes 7 vezes 6, 42, trocando o sinal menos 42. 1 vezes 3 vezes 1 dá menos 3. 1 vezes 3 vezes 2 dá menos 6. Daí, turma, nós teremos que o determinante aqui é equivalente a menos 23. Logo, substituindo esse valor na fórmula da área, teremos área é igual a módulo de menos 23 sobre 2. Módulo de menos 23 é 23, que dividido por 2 dá o equivalente a 11,5 unidades de área. Pronto, está aí determinado e conferido ainda com o resultado que nós encontramos, que nós determinamos a partir do aplicativo GeoGebra. Certo? No segundo problema de hoje, nós temos 5 vértices. Nós temos uma figura conhecida como pentágono. Vamos fazer representação geométrica para observar como comporta esses vértices aqui da nossa figura, já que não foi trago para a gente, não foi dado para a gente a ordem dos meus vértices. Vamos lá? Primeiro vértice, o vértice A, 0 e 0. Segundo vértice, o B, 3 e 2. Terceiro vértice, 2 e 3. Próximo vértice, 1 e 5. 1,5. E o último vértice, menos 2,1. Menos 2 e 1. Tá aí a minha figura, tá aí os meus vértices. Esses vértices aqui aparentemente estão alinhados, mas a gente vai ver que não estão alinhados. Vamos desenhar o nosso polígono aqui utilizando essa ferramenta. Vamos ligar o ponto A ao ponto B, clicou no C, clicou no D, clicou no E e fechou a figura voltando no A. Tá aí a minha figura. Se a gente calcular agora a área dela utilizando o aplicativo aqui no centímetro ao quadrado, nós teremos que a área desta figura é equivalente a 11,5 unidades de área. Nós temos agora 2 caminhos que nós podemos escolher. Quais são os caminhos, professor Edson? Vamos escolher aqui, né? Quais são os caminhos? O que eu posso fazer? Primeiramente, você pode dividir essa figura em vários triângulos e assim como nós procedemos na questão anterior de hoje, calcular a área pelo determinante. Ou a gente pode utilizar uma regra básica, que eu acho mais interessante. Para utilizar o macetezinho, principalmente quando a figura deixa de ser um triângulo e passa a ser um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, você tem que utilizar a ordem das quais os vértices aparecem, senão vai dar confusão. Você, por exemplo, não pode pegar e colocar A, depois o ponto C, depois o ponto B, depois o ponto D, depois o ponto E. Não. Você tem que circular a sua figura, vamos dizer assim. Então, primeiro vamos colocar o ponto A, depois o B, depois o C, depois o D e por último o ponto E, assim como foi dado na ordem aqui das nossas questões. Vou fazer isso aqui agora para vocês, passo a passo. Vamos lá? Na hora que a gente for utilizar o macetezinho, que é o outro método, então, ao invés de a gente dividir a figura em vários triângulos, a gente pode calcular o determinante usando todos os 5 vértices ao mesmo tempo, e isso vai gerar um tempo bacana pra gente na hora do Enem. Você pode fazer assim, ó. Então, o determinante, vamos pegar na ordem que apareceu lá, né? No meu GeoGebra, os pontos 0, 0, os pontos 3 e 2, o ponto 2 e 3, 1 e 5, menos 2 e 1.
pela regra do macete, a gente tem que repetir sempre a primeira coluna. Então é assim, o meu pentágono tem vértices A, B, C, D, E, volta no A. Então eu volto no A e eu escrevo aqui no A. Esse é um macete bacana pra caramba. Logo o determinante será 0, aqui, 3 vezes 3, 9, aqui, 10, aqui, 1, aqui, 0. Vamos agora no sentido das diagonais secundárias. 0, não precisa colocar. Menos 2 vezes 5, menos 10. Trocando o sinal, porque é para a esquerda, né? Para a diagonal secundária, fica mais 10. Aqui vai ficar menos 3. Aqui vai ficar menos 4. E por último aqui 0. Logo, o nosso determinante será 9 mais 10, 19, mais 1, 20, mais 10, 30, menos 7, 23. Olha o quanto nós economizamos tempo. Se fosse para utilizar pelo método convencional, a gente deveria dividir a figura em 3 triângulos. Nesse caso, nós conseguimos fazer o determinante apenas uma vez e não 3 vezes. Sem dúvida alguma, economizamos muito tempo pelo macete. Agora vamos jogar na fórmula da área, que é módulo do determinante dividido por 2. Esse aqui é o módulo determinante. Como o determinante é 23, módulo determinante também vai dar 23. Dividido por 2 vai dar o equivalente a 11,5 unidades de área. E está aí resolvido o nosso problema. Lembrando então que nós temos que fazer a interpretação gráfica para descobrir a ordem dos vértices da minha figura, caso ela não nos conte, correto? E finalmente a tão esperada questão para hoje, né? As questões número 1 e 2 nós trabalhamos para dar embasamento, para dar uma ideia de como a gente resolveria essa questão, que é uma questão que possui absolutamente o formato de uma questão de prova relacionada com as habilidades cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, nosso Enem. Vamos lá? Olha aqui, ó. Na atualidade, o amplo conhecimento das necessidades do solo e das plantas, associado aos equipamentos e à pesquisa genética de cultivos, plantas especializadas para serem produzidas em solos e climas específicos, alavancou os estudos de combinação de cultivos para um patamar de conhecimento altamente especializados. Assim, com o auxílio do GPS e da análise do solo feita em escala de detalhe, é possível produzir várias culturas ao mesmo tempo, em espaços que anteriormente sequer eram cogitados para esse tipo de atividade. Com a ajuda do GPS, podemos, por exemplo, calcular a área de desmatamento de um determinado local. Geólogos de certo estado sobrevoaram um determinado local e avistaram um desmatamento. Por meio do GPS, localizaram os seguintes pontos cartesianos: 3 e 4, 6 e menos 1, 0 e 3 e 2 e 0. A pergunta é: qual a área de desmatamento descoberta pelos geólogos? Bem, galera, a primeira coisa que a gente tem a fazer é desenhar esses pontos, então, no nosso GeoGebra, certo? Claro que você na prova do Enem não tem o GeoGebra. Então, o que você vai ter que fazer? Desenhar num plano cartesiano. Você pode fazer um rascunho lá na hora do seu Exame Nacional do Ensino Médio. No entanto, quando vocês concluírem o desenho, vocês vão observar que o polígono formado não tem essa ordem de vértices. Vamos lá? Vou desenhar com vocês no GeoGebra. Vamos aqui então no nosso plano cartesiano representar os pontos, na ordem que apareceram aí mesmo. Os pontos 3 e 4, o ponto 6,1 menos 1, o ponto 0 e 3 e o ponto 2 e 0. Vamos observar que a figura desenhada aqui, ela é um quadrilátero. Isso mesmo. No entanto, se a gente acompanhar a ordem desses pontos como estão colocados aqui na minha questão, nós teremos que
O polígono formado seria, clica no A, clica no B, clica no C, volta no D, volta no A. Olha como seria o nosso polígono. Então, cuidado, o nosso quadrilátero não é o quadrilátero que possui os vértices nessa ordem A, B, C, D, ou seja, a ordem que apareceu aí. Então, se você utilizar essa ordem, pessoal, o cálculo seu vai dar completamente errado. Então, vamos reconstruir nossa figura. Então, vamos lá. Ó. Vai ter que ser, por exemplo, o vértice A no B. O B não poderá ir no C, correto? Ele vai ter que ir no D, depois para o C, depois voltando para o A. Agora sim, nós temos nossa figura. Nós já podemos, inclusive, né, saber qual é a área dessa figura. A área dessa figura vai dar o equivalente a 14 centímetros quadrados. Mas então a gente vai ter que fazer essa alteração aqui desses pontos. Então eu não posso utilizar o ponto A, B, o ponto C para depois usar o ponto D. Tá certo? Porque o nosso quadrilátero, então, não possui o vértice nessas ordens. Vamos para o cálculo? Galera, então eu redesenhei para vocês aqui agora na folha quadriculada. Olha aqui, nós temos aqui o vértice em A, que tem as coordenadas, então, 3 e 4. O vértice B, que tem coordenadas 6 e menos 1. Esse vértice é o próximo, que eu chamei de C, agora eu renomeei. É o vértice de coordenadas 2 e 0. E, por último, nós temos o coordenado do ponto D, que tem coordenadas 0 e 3. Fechando aqui novamente no A. Então, quando eu for calcular o determinante dos 3 pontos pelo macetezinho, eu vou ter o ponto A, então, 3 e 4. O ponto B, 6 e menos 1. O ponto C, 2 e 0. E o ponto D, 0 e 3. Se você não tivesse observado a representação geométrica dessas 4 coordenadas dada por esses geólogos, você provavelmente teria trocado a ordem dessas duas colunas. E para se determinar a área utilizando o macete de uma figura que possui mais de 3 vértices, que seja um quadrilátero ou um pentágono, você tem que ficar muito atento com relação a isso. Então nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto vértice e a gente volta para o primeiro vértice, que é o vértice 3 e 4. Fica simples agora de calcular o determinante, né? Aqui nós temos menos 3, aqui nós teremos 0, aqui nós teremos 6, aqui nós teremos 0. Para trás, né, na diagonal secundária, 3 vezes 3, 9, troca o sinal menos 9, 0, menos 2, trocando o sinal mais 2, e aqui 6 vezes 4, 24, trocando o sinal menos 24. Pronto. Agora vai ficar bem simples da gente calcular o determinante. Nós temos aqui menos 3 mais 6, 3. 3 menos 9, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 menos 24. Nós temos que o determinante formado por esses 4 vértices é equivalente, então, a menos 28. Agora a gente vai substituir na fórmula da área, que pela terceira vez hoje, né? Vamos colocar que é o módulo determinante dividido por 2. Módulo de menos 28 é o próprio 28, dividido por 2. Então a área aqui dará o equivalente a 14 unidades de área. Se por acaso, galera, você quisesse dividir essa figura em 2 triângulos, você poderia. Claro que você utilizaria, por exemplo, se você fizesse a divisão aqui, né? Você utilizaria os vértices A, B e C para calcular a área de um triângulo e a área de outro triângulo A, C, D. Logo, portanto, a fórmula da área é igual a 14 nessa questão. Galerinha, dê um joinha, espero que tenha ajudado vocês. Foi um vídeo diferente hoje, a maneira que foi gravada, mas foi uma experiência aí para o canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço do professor Edson Júnior.